Então, boa noite a todos. Hoje é a nossa aula número 9, né, do Arcano 9 e o capítulo 9 do Dogma Ritual de Alta Magia, associado também ao Apocalipse. Para quem está chegando agora, a gente sabe que os arcanos maiores do tarô é a chave hermenêutica da obra Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi. E há um mistério dentro do esoterismo que diz que os 22 arcanos maiores do tarô estariam associados aos 22 capítulos do Apocalipse. A gente sabe que cada capítulo do Dogma Ritual é relacionado a um arcano maior. Então aqui a gente está fazendo essas comparações, a gente está fazendo esse estudo que ao mesmo tempo é numerológico, arcanológico, esotérico e simbólico, e tem dado muitos bons frutos na compreensão da magia, principalmente dessa magia mais contemporânea do Eliphas Levi. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos lá. Bom, o número 9 é a chave da iniciação, da sabedoria, da transcendência e do autoconhecimento. A gente tem o famoso enneagrama, que eu não vou entrar muito em detalhes, porque não é uma área de estudo que eu me aprofundei, mas o famoso enneagrama é um dispositivo para poder pensar sobre a personalidade, né, para quem estudou enneagrama. Então coloquei aqui essa imagem do enneagrama para ilustrar essa importância do 9. O 9, número 9, ele está associado ao final de ciclo, né? Então, os 9 meses na barriga da mulher quando ela está grávida, e depois do nascimento. Então, o bebê passa o final de um ciclo, que é o ciclo da barriga, para o ciclo da vida externa, né? Tem a ver com a realização final da alma. Então, geralmente, quem tem o arcano do eremita como arcano regente, geralmente são almas velhas, almas antigas, né? Então, almas que já não se encantam mais tanto com as honrarias do mundo, né? Tem a ver com essa sabedoria interior, tá? Tem a ver com essa sabedoria que vem de dentro, essa sabedoria que vem da reflexão, que vem do silêncio, que vem da filosofia. Opa! Tem a ver com humanitarismo. O eremita está associado a essa compaixão, a essa coisa de entender o ser humano, de entender o ser humano na sua contradição de luz e sombras. Então, por isso que o eremita tem a ver também com a paciência. Tem a ver com a transcendência, a gente vai ver sobre isso também. A transcendência no sentido de que o 8, né, que era o número anterior, é do assim em cima, assim embaixo. Então está dentro de uma perspectiva naturalista hermética. O 9 seria o que transcende essa lógica da natureza, né? O 9 como algo acima do 8. Né? Então, por isso que tem a ver com a transcendência nesse sentido, né? O que transcende a própria ideia de justiça no sentido mecânico, né? Ou seja, a compaixão, o perdão, aquilo que irrompe, né? Essa lógica de uma justiça meramente analítica. Tem a ver com a iniciação, tá? Então, o processo iniciático é uma morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Então, tem a ver com o final de ciclo e tem a ver com a realização final também da alma. Né? Então, iniciar quer dizer começar um novo ciclo, começar uma nova ordem de coisas, que agora você é responsável, que você zela por um trabalho, que você zela por uma igreja, que você zela por uma religião, você zela por um ideal. A iniciação é mais ou menos isso, no sentido antropológico, né? Quando você passa a assumir uma função na comunidade de zelar por aquele simbólico religioso, como diz o Michel Eliade, né? Profetas e guias da humanidade. Então, o eremita tem a ver com os profetas, né? A gente fala muito aqui da tipologia, o mago, o profeta, né? O mago, o profeta e o místico, né? Então, o mago é aquele que tem a compreensão dos saberes da natureza, saberes ocultos da natureza. A gente vai ver que o eremita tem um pouco disso também. O místico é aquele que sente a transcendência, sente o divino, a totalidade. E o profeta é aquele que anuncia o futuro, que anuncia a redenção. Então, o profeta ele tem uma relação com o tempo, né? Muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele está no presente, ele prende o futuro, prende uma promessa, promessa de redenção. Então, isso tem muito a ver com o simbolismo do eremita. Do amor incondicional, né? Aquele amor que transcende condições, também tem muito a ver com o eremita, tem a ver com as almas velhas, tem a ver com a realização final da alma. A correção espiritual, né, que na Cabala eles chamam de Tikkun. Então, 9, ele tem muito a ver com o começo
da caminhada para dentro, né, do retorno ao mundo espiritual. Por isso que é o momento de correção, né? Uma certa analogia também com o filho pródigo, a gente pode pensar isso também. Fé na providência divina, né? De que as coisas caminham para o bem, de que as coisas, no fundo, elas têm um sentido, né? De que a providência divina atua em todas as coisas. Isso é uma característica também do profeta, né? Então, essa fé na providência divina é uma coisa também ligada ao eremita. O fundamento, né? Que em hebraico é Yesod, que é a nona séfira da árvore da vida da Cabala. Então, a gente vai ver por que que o eremita tem a ver com o fundamento, né? Tem a ver com o abismo, né? Tem a ver com essa fundamentação sólida da magia. A gente vai ver isso com calma mais adiante, essa relação dele com Jesus. Também tem a ver com os 7 espíritos diante do trono, né? Aliás, desculpa, os 7 espíritos diante do trono aqui foi um resquício que ficou da aula passada, eu acabei esquecendo de apagar. Não tem a ver com os 7 espíritos diante do trono, tá? Que é um erro de digitação. Esqueci de apagar da aula passada, se não me engano. Bom, vamos que vamos, né? Bom, então, uma coisa que precisa ficar clara, quando eu falei do 8, é o paganismo, e o 9, o cristianismo. Aqui o paganismo e o cristianismo não estão colocados como religiões, tá? Estão colocados como momentos do autodesvelamento do absoluto, através da história das religiões. Então, quando a gente está falando de paganismo, a gente está falando de uma harmonia exterior, Hermes Trismegisto, assim em cima, assim embaixo, uma harmonia cósmica, né? E o 8, como a gente falou passado, simboliza muito bem isso. E quando estamos falando de cristianismo, estamos falando aqui de uma harmonia interior. Olha aqui como o 9, ele já puxa para dentro, né? O próprio desenho do 9 mostra uma ênfase aqui no espírito, uma ênfase em cima, né? Uma ênfase para dentro. E aí nós temos, por exemplo, a figura controversa do Santo Agostinho, né? Controverso porque ao mesmo tempo que ele simboliza o amadurecimento teológico e filosófico da ideia de uma via interior, de uma via cardíaca, de uma transcendência de um mundo interno, ele também vai ter algumas críticas ao paganismo, algumas críticas válidas, outras um tanto injustas. A gente vai ver um pouco sobre isso também, tá bom? Então, por isso que o 9 está ligado à transcendência, porque está ligado a essa harmonia interior, né? Essa coisa que transcende o 8. Bom, e aí o 8 nós temos aqui em latim a tábua de esmeralda. O inferior está para o superior, assim como o superior está para o inferior, para realizar o milagre da coisa única, né? Tábua de esmeralda. E aí Santo Agostinho, né, ligado aqui ao número 9, ao homem interior, diz assim, uma frase que simboliza bastante essa coisa do 9, diz assim, ó, não vais para fora, retorna para dentro de ti mesmo, no homem interior habita a verdade. Isso está muito ligado ao 9, está muito ligado ao eremita, está muito ligado a todo esse simbolismo que a gente vai ver daqui para frente, tá? Então, só para ficar clara essa diferença metafísica e filosófica e numerológica de algum modo, né? Bom, e aí, obviamente, que fé e crença nessa perspectiva filosófica que a gente está trabalhando são diferentes, né? A crença, ela tá para o paganismo, para o hermetismo, para a mente, para a natureza, para a razoabilidade. Seja, os egípcios, por exemplo, quando eles tinham fé nos seus deuses, né, nos ciclos da natureza, era uma crença bastante razoável, porque eles observavam a harmonia das coisas, eles observavam a lógica das coisas, o movimento das coisas. Então eles tinham uma crença de que esse universo é permeado por seres e forças que à primeira vista não se manifestam assim como a gente vê as coisas, né? Se bem que no mundo antigo era bem visível isso, né? O sobrenatural era cotidiano do povo do mundo antigo. Então a crença, ela tem uma perspectiva mais cognitiva, vamos dizer assim, né? Ela tem uma razoabilidade, ela tem uma certa sustentação. A fé é diferente. A fé, ela é transcendente. A fé, ela é um sentimento que brota do coração e ela faz analogia com o aspecto humanidade do sistema do mundo, né? Deus, natureza, humanidade. Esse é o sistema do mundo, segundo Schelling, e é o ternário teosófico que a gente trabalha aqui, seguindo a linha de Jacob Boehme, etc. Então, a fé, ela é um sentimento criador, né? A fé, ela não é uma razoabilidade mental, natural, no ciclo das coisas, é um sentimento cardíaco, né? Transcende a natureza e vai no sentido de amar, é um sentido de amor, né? Amor, aí, geralmente a fé numa figura humana, que é Jesus Cristo, mas poderia ser Krishna, por exemplo, né?
caminho lá do coração, enfim, do Bhakti Yoga também, eu acho que é possível falar nesses termos também. Com, obviamente, as respectivas diferenças semânticas e culturais da religião hindu e da mentalidade cristã, né, ocidental, obviamente. Então, o eremita fala de fé, ele não fala de crença, tá? A crença, sei lá, a crença a gente podia dizer que o mago tem crença, né? O mago crê nos espíritos da natureza, porque isso é razoável acreditar nisso, né? O eremita, ele tem fé, ele tem uma coisa mais radical, no sentido humano. A fé é um sentimento propriamente humano, né? Não é tanto mental, ele é cardíaco, é criador, tem potência mágica, né? A gente vai ver que essa é uma das grandes questões da Idade Média, por exemplo, trazer essa ideia da fé para a magia, da importância da fé. Bom, então, aí vamos agora para como a gente faz algumas palavras do eremita. A chave do nonário. Olha como isso tem a ver com o eremita. É por isso que Hermes fez dele o número da iniciação, o número 9. Porque o iniciado reina sobre a superstição e pela superstição. E só ele pode caminhar nas trevas. Olha que o eremita caminhando nas trevas com a sua luz, né, com a sua lâmpada. Apoiado como está no seu bastão. Aqui o bastão é a vontade firme, né? Envolto no seu manto, o manto é a discrição, é o silêncio, é o mundo interior que protege ele, né, das influências astrais. Envolto no seu manto e iluminado pela sua lâmpada. A sua lâmpada é a sabedoria, é a teosofia, é a via cardíaca, é o seu mistério iniciático, cristão, de glória intacta, né? Então, isso ilumina. Então, essa ideia de que a luz está em um mundo interior, uma certa dimensão de interioridade, né? É um símbolo muito profundo, o eremita. É o meu arcano regente, por exemplo. Bom, a adivinhação, aqui. A adivinhação também é um dos privilégios do iniciado, porque adivinhar vem de adivinare, que é tipo ver como Deus, né? É uma divinação, né? Ou seja, a divindade vê o futuro. Então, quando você vê o futuro, você está adivinare, né? Você está adivindado, vamos dizer assim. Ora, a adivinhação é simplesmente o conhecimento dos efeitos contido nas causas e a ciência aplicada aos fatos do dogma universal da analogia. Então, essa adivinhação ela não é uma adivinhação mediúnica, não é uma adivinhação por inspiração, é uma adivinhação de uma intuição profunda do mecanismo do mundo, de Deus, da natureza, né? Então, essa intuição profunda traz para o iniciado aquilo que vai acontecer, aquilo que é provável que aconteça, se você achar que não existe um destino, enfim, isso já seria outra questão. Outras palavras de Eliphas Levi. A iniciação preserva das falsas luzes de misticismo. Lembrando que a ideia de falsas luzes está ligada ao arcano 18, o arcano da lua, né, que a gente vai ver mais lá na frente, no futuro. A lua, a luz dela não é dela mesma, é uma falsa luz, é uma luz do sol. E por que eu estou falando do arcano da lua? Porque o arcano da lua, que é o arcano 18, se você fizer a soma teosófica 1 mais 8, dá o 9, né? E a gente vai ver uma das grandes chaves, essa foi uma chave de uma intuição que eu recebi, que é justamente a chave do abismo, é a lembrança da iniciação. Ou seja, a chave do abismo é a lua, a lembrança da iniciação é o eremita, a gente vai falar disso mais com calma mais na frente. Então, a iniciação, o eremita, preserva das falsas luzes do misticismo, arcano 18. Ela dá à razão humana o seu valor relativo e a sua infalibilidade proporcional, unindo-a à razão suprema pela cadeia das analogias. Então, a iniciação confere a compreensão daquilo que é supra-racional. Mas aquilo que é supra-racional não está em oposição à razão. Aquilo que é supra-racional concorda com a racionalidade, mas de algum modo transcende, vai além daquilo que a mera racionalidade analítica pode admitir. Né? Diferente do infrarracional, que é aquilo que está abaixo da racionalidade. Né? Então, essa cadeia analógica, essa razão analógica, essa razão simbólica, essa razão hermética, ela é uma racionalidade superior, supra-racional, vamos dizer assim. Bom, e aqui, aquilo que eu acabei de falar, né? A relação do arcano da lua com o eremita. E aí o Eliphas Levi diz, né? Repetindo, a iniciação preserva das falsas luzes do misticismo. E aí, essa frase aqui eu já venho falando há algum tempo, dos meus estudos e compartilho com os meus alunos e amigos simpatizantes aí do estudo que a gente faz, que é uma chave quando eu vivi o arcano da lua, né?
todo ano a gente vive um arcano regente do nosso ano, que dá para calcular através de um cálculo numérico que tem com as datas. E aí, nessa época, eu percebi muito isso, né? Que a chave do abismo é a lembrança da iniciação. Ou seja, você está no abismo, está aqui na Lua, a lembrança disso é a iniciação, é o eremita, ou seja, a lembrança do propósito da alma, né, daquilo que irradia dentro da sua interioridade, daquele seu propósito divino, daquele seu sentimento profundo que precisa ser ouvido e que você precisa dar ouvidos a esse sentimento profundo e divino, essa vontade, essa telema, né, vamos dizer assim, essa vontade originária do espírito, essa vontade originária que a alma sente e cuja luz é espiritual. E aí, hoje, lendo o Apocalipse, eu me lembrei, a gente vai ver lá na frente, que o capítulo 9 do Apocalipse fala justamente do anjo do abismo, né? E como sair desse abismo. Então, fiquei muito surpreso ao lembrar que no capítulo 9 do Apocalipse tem essa relação com o abismo. E quando eu intuí essa chave do eremita, eu não estava me lembrando disso, para vocês verem como são as coisas, né? Bom, então, Eliphas Levi. O manto que o envolve representa a sua discrição, ele é discreto. O seu bastão é o emblema da sua força e da sua audácia. Ele sabe, ousa e cala-se. Sabe os segredos do futuro, ousa no presente e cala-se sobre o passado. Sabe as fraquezas do coração humano, ousa servir-se delas para fazer sua obra e cala-se sobre os seus projetos. Sabe a razão de todos os simbolismos e de todos os cultos. Ousa praticá-los ou abster-se deles sem hipocrisia e sem impiedade, e cala-se sobre o dogma único da alta iniciação. Esse dogma único da alta iniciação é assim em cima, assim embaixo, né? A analogia do mundo superior com o mundo inferior. Bom, então você percebe o quanto o Levi está trabalhando o arcano do eremita nessas palavras, né? E aí uma chave prática do eremita em relação à magia, ele vai dizer aqui, tem a ver justamente com essa transmissão iniciática, né? Isso explica, por exemplo, por que muitas vezes uma magia que você vê na internet não funciona, mas aquela magia que a sua mãe, seu pai de santo lhe passa, ele comunica, por mais simples que ela possa ser, ela é muito eficaz. Por quê? Porque tem uma transmissão iniciática, porque tem o poder de uma egrégora por trás, né? O Eliphas Levi deixa essa chave prática quando diz: a ciência é a magia, conserva-se pelo silêncio e perpetua-se pela iniciação. Magia tem a ver com transmissão iniciática, né? A lei do silêncio não é, pois, absoluta e inviolável, senão para a multidão não iniciada. A ciência só pode ser transmitida pela palavra, pelo símbolo, pelo logos. Os sábios devem, pois, falar algumas vezes. E aí eu traço aqui um comentário meu. Já no começo da parte prática, o ritual das chaves do Santo 9, Eliphas Levi nos lembra que a magia, ciência, é transmitida através do contato entre iniciador e iniciados dos mistérios. Essa transmissão metafísica é uma chave prática fundamental da magia, que explica a razão de um feitiço iniciado por seu sacerdote ser muito mais eficaz do que qualquer receita pronta na internet, né? Uma frase boa para a gente colocar aí em outras plataformas, né? Bom, e aí o que acontece? Olha como é interessante. Essa questão de que, por exemplo, a relação entre o mago, o sacerdote e o eremita, né? Como de um para o outro tem o número 4 é a realização. Então, o mago se realiza no sacerdote, né? Quando ele assume essa vocação, quando ele assume esse sacerdócio, de ensinar, transmitir, aprender, ensinar, zelar. E o sacerdote, ele se realiza no eremita, ou seja, ele se realiza nessa espiritualidade profunda interior. Então, 5 mais 4, 9. Vamos lá. Eliphas Levi. Mas esta religião razoável, a magia, não poderia ser a da multidão, que precisa de fábulas, mistérios, esperanças definidas e terrores materialmente motivados. É por isso que o sacerdócio foi estabelecido no mundo. Ora, o sacerdócio se recruta pela iniciação. Olha a relação do sacerdote com o eremita, com o iniciado, né? Ou seja, esse chamado para o sacerdócio é a experiência mística da iniciação, né? Então, aquele que sente um chamado para o sacerdócio esotérico, ele está, de alguma forma, sendo atravessado por essas vozes da iniciação, por esse mistério iniciático, né? Então, a iniciação tem a ver com um mistério, um misticos, né?
Um mistério místico no sentido do mistério mesmo, das escolas de mistério. Essa coisa que não tem como explicar e que você nem deve muito sair falando, que as pessoas vão achar que você é louco, né? É uma coisa que tem a ver com sua jornada, tem a ver com o seu caminho, né? Tem a ver, ela surge quando você se dispõe a estar olhando para isso, né? As formas religiosas perecem quando a iniciação cessa no santuário, o que aconteceu com a Igreja Católica, segundo o livro Levi, quer pela divulgação, quer pela negligência e o esquecimento dos mistérios sagrados. Comentário que eu faço. A iniciação é o mistério teofânico que atrai o magista ao sacerdócio, isto é, que forma um sacerdote capaz de iniciar outros sacerdotes. A iniciação, portanto, é ela mesma uma espécie de força metafísica que gesta um sacerdote ou uma vida sacerdotal. Assim como no tarô, o mago 1 se realiza 4 no sacerdote 5. Por sua vez, também o sacerdote 5 se realiza 4 na iniciação 9. Anael Queiroz. E aí, continua Eliphas Levi. E, todavia, a iniciação, sendo uma lei essencial da vida religiosa, uma sociedade instintivamente mágica se formou no declínio do poder pontificial e logo concentrou em si todo o poder do cristianismo, porque só ela entendeu vagamente, mas exerceu positivamente o poder hierárquico pelas provas da iniciação e a onipotência da fé na obediência passiva. Ele vai dizer que a Igreja Católica, né, ela tem, assim, a estética católica, ela tem uma espécie de atração maior porque tem uma inclinação iniciática, porque por mais que ela tenha perdido a chave da iniciação, ainda está ali de algum modo, né, colocado aspectos da iniciação, né? Se você vê, por exemplo, um altar católico, você vê, por exemplo, uma menção inconsciente, né? Talvez as duas árvores, duas colunas da árvore da vida, aqui Tiferet, o centro, né? A céfira do centro aqui uma cruz, a vela. Então você tem assim aspectos do processo iniciático, né? Embora se tenha perdido essa consciência. Então, por isso que é mais fácil um bruxo ir para o catolicismo do que ser evangélico, por exemplo, né? Essa mística católica, ela exerce um fascínio, porque tem essa inclinação iniciática esotérica, né? Então, isso explica o porquê disso. Aí, aqui eu comento. Levi deve estar falando da Igreja Católica. Isso explicaria a razão do fato de ser a estética e a mística católica bem mais atraente do que a protestante para magos e bruxos. Sua estética, sua aura, seus ritos ainda ecoam os raios da vida iniciática, ou seja, do esoterismo prático, né? Bom, então continuando. Um homem assim é um rei natural e um sacerdote espontâneo para as multidões errantes, o eremita. É por isso que o objeto das iniciações antigas se chamava indiferentemente arte sacerdotal ou arte real. As antigas iniciações mágicas eram seminários de sacerdote e de reis, e a pessoa só podia ser admitida nela por obras verdadeiramente sacerdotais e reais, isto é, pondo-se acima de todas as fraquezas da natureza. Comentário. Interessante observar como Eliphas Levi está falando ocultamente da soma 5 mais 4, que dá 9, uma vez que a arte sacerdotal pode estar se referindo ao arcano 5, o sacerdote, e a arte real está se referindo ao arcano 4, o imperador, a realeza, que somados dá 9, o eremita, símbolo da iniciação. Bom, e aí Eliphas Levi continua dizendo: que fazia com efeito o recipiendiário, que é o mago, né? Aquele que o iniciado, aquele que é recebido no cerimonial iniciático, né? Que fazia com efeito o recipiendiário nas antigas iniciações. Abandonava inteiramente a sua vida e a sua liberdade aos mestres do templo de Tebas ou Mênfis. Avançava resolutamente através de inúmeros assombros que lhe podiam fazer supor um atentado premeditado contra a sua pessoa. Atravessava fogueiras, passava a nado as torrentes de água escura e borbulhante, suspendia-se em balanços desconhecidos sobre o precipício sem fundo. Não era esta a obediência cega em toda a sua força do termo? Abjurar momentaneamente a sua liberdade para chegar a uma emancipação não é um exercício mais perfeito da liberdade? Ora, eis o que deve fazer e sempre fizeram os que aspiram ao santo regnum da onipotência mágica. Essa coisa de se entregar, né, entregar a sua liberdade e, ao mesmo tempo, isso é um ato profundamente de liberdade, né? Porque você se entregando ao divino, você realiza essa potência humana de não ser submetido às forças meramente naturais, né? Então, o Schleiermacher,
um grande filósofo, ele fala justamente disso, né, de que o auge da liberdade é uma certa negação dela em prol do religioso, né? O Schleimer explora esse aparente paradoxo da liberdade. E, por exemplo, isso me lembra, por exemplo, o significado de Islã, Muslim, que é submissão, né? Então, a entrega total. Então, essa chave da entrega total, da confiança na providência divina, é uma chave muito forte do eremita, do profeta, do iniciado e dos processos iniciáticos, né? Como diz lá no Santo Daime, confia no poder, né? Confia no poder. Então, é uma chave do eremita isso, muito forte. Bom, e na árvore da vida, né? Hoje eu não vou me esticar muito, tá? Na árvore da vida, o eremita tá ligado a essa, essa linha entre Chesed e Geburah, né? Então, entre a misericórdia e o julgamento. Então, a letra Tet, né? Que é a letra nona do alfabeto hebraico, a serpente, a gente vai ver que o animal serpente vai aparecer no Apocalipse também, no Apocalipse 9. Um telhado enquanto proteção e abrigo. É muito interessante essa questão de Tet significar telhado, porque a sabedoria ela nos protege, né, das intempéries do mundo, ela nos protege do fluxo do mundo de algum modo, né, e em algum termo, né. Então, esse telhado, essa proteção, essa segurança, né, acho muito interessante isso. Tem a ver com o leão na escola francesa, tá? Não tem a ver com Virgem nem Capricórnio, isso aí são outras linhas. E corresponde ao arcano da consciência. O eremita, luz oculta, protetores, iniciação e prudência. Já vê que essa iniciação também é você ser recebido pelos orixás, é você ser recebido pelos mestres, é você ser recebido pela comunidade espiritual daquela linha. A iniciação tem muito a ver com isso também, né? O batismo prepara aquele cristão para ser recebido pela egrégora da igreja, pela egrégora da comunidade cristã, né? Enfim, o carisma do lugar, né? Então, na Cabala se diz, o 19º caminho, tá ligado, ao eremita, é a inteligência do secreto, olha aí, ó, o escondido, né, a lâmpada do eremita, né, de todas as atividades dos seres espirituais, olha a magia, né, e é assim chamada por causa da influência que ela difunde a partir da mais alta e exaltada glória sublime. Então, esse 19º caminho está ligado a essa atividade secreta iniciática e também teúrgica, né? Porque está ligado a essa questão das atividades dos seres espirituais. O eremita tem muito a ver com essa chave profunda, né, da teurgia, tá bom? Vamos lá. A letra Tet, é importante lembrar, ela lembra o eremita, olha, assustadoramente, né? O livro Levi é que transborda com essas semelhanças imagéticas da silhueta da letra com o arcano, né? Então você percebe aqui, né, no desenho da letra, que é como se aqui fosse ele olhando para a sua, né, para aqui para sua lâmpada, né? E essa inclinação dele aqui. Então é muito intrigante que possa essa silhueta está ali. Olha a questão da cobra também, da serpente. A gente vai ver que aparece a serpente no Apocalipse 9. Tem muito a ver com isso, com a sabedoria, mas também com a tentação, né? Então. E essa questão dele ser ligado ao leão, olha o símbolo do leão também, como se ele estivesse segurando aqui uma lâmpada, né? Interessante isso também, é intrigante, na verdade, essas semelhanças simbólicas. E aqui, o eremita. Este arcano sugere, o que tem a ver com o signo de leão, né? A questão da sabedoria e da autoconsciência. Vamos ver qual é a relação do eremita com o leão, a ponte analógica. Este arcano sugere a busca por conhecimento interior e iluminação. O eremita carrega uma lanterna que simboliza a luz da sabedoria e a capacidade de encontrar clareza no silêncio da própria alma. Signo de Leão. Embora o leão seja um signo associado ao poder pessoal, liderança e autoconfiança, esses atributos são sustentados por uma profunda autoconsciência. Assim como o eremita precisa entender a si mesmo para guiar os outros, o leão, em seu aspecto mais elevado, busca a mesma sabedoria interior para expressar sua verdade e essência com autenticidade. Outra coisa também do eremita com o leão é a questão da força interior. O eremita personifica a força interior que surge da paciência, da reflexão e do domínio sobre si mesmo. Ele não precisa da aprovação externa, pois sua autoridade vem de sua experiência e compreensão pessoal. O leão. Da mesma forma, o leão, regido pelo sol, simboliza a luz interna que irradia de dentro para fora. A força de leão, em seu aspecto mais profundo, também não vem de conquistas externas, mas da coragem e da capacidade de liderar a partir de um centro interno forte, tal como o eremita que lidera pela luz de sua sabedoria interna, né? Outra coisa também é que ligada a Yesod, né, que é a Séfira que está próxima de Malkuth, que já seria o mundo externo, e aqui para dentro o mundo interior.
Então nós temos que ver que o eremita está ligado aqui entre a ponte entre o visível e o invisível. E aí vamos explorar essa relação do eremita com Yesod, nessa ponte simbólica. Embora o eremita pareça solitário e distante, ele desempenha o papel de um mediador entre o mundo interno e externo, ou médium, né? No sentido amplo, tá, gente? Mediunidade no sentido amplo, antropológico, né? Não no sentido ali que a teosofia vai criticar, não. Ele ilumina o caminho para aqueles que buscam a verdade, revelando os mistérios que estão escondidos sob a superfície. E Êxodo é a Séfira que age como a ponte entre as dimensões superiores da árvore da vida e a manifestação física, que é Malkuth, né? É o canal pelo qual as ideias e arquétipos espirituais se concretizam no mundo material. O eremita, nesse sentido, atua como sábio que atravessa essa ponte, trazendo a sabedoria invisível ao mundo visível, assim como em Êxodo traduz as energias espirituais para o plano da realidade. Apocalipse. Alguns trechos interessantes. No primeiro parágrafo, né, na primeira linha. O quinto anjo tocou a trombeta. Eu fiquei pensando se esse quinto anjo não poderia ser Geburá, né, da árvore da vida, já que o eremita faz a linha entre Gesed e Geburá, mas enfim. E vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Né? Então, temos aqui uma estrela, né, que cai do céu e que tem a ver com essa questão do abismo. Né? O eremita tem muito a ver com essa questão do sofrimento, de como sair do sofrimento. Né? Você vai ver que nesse capítulo do Apocalipse como um todo, fala muito assim do castigo da humanidade, né? As doenças, a peste, os seres brotam, né? Então, só que aí tem uma chave muito interessante, como esse sofrimento é redentor. E aí, continuando lá no 20, diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Aqueles que foram mortos pelas suas pragas se arrependeram. O sofrimento gerou arrependimento. Os que não sofreram não se arrependeram. E aí diz: não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Olha como é interessante, né? E aí diz: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição. Por que eu sublinhei prostituição? Essa questão de se vender para o Estado, né? Se vender para as imagens, né? Barganhar, né? Com as imagens, eu te dou isso, eu te dou aquilo, né? Eu te dou riqueza, te dou poder, então eu tenho que sacrificar tantos animais, tô nem aí para arrependimento dos meus pecados, né? Tentar ser uma pessoa melhor. Toda crítica que o Santo Agostinho vai fazer ao paganismo, como a gente sabe, né? Conhecido. Nem dos seus furtos. E aí, mais uma vez, aquela frase minha, né? A chave do abismo é a lembrança da iniciação. A lua, arcano 18, é igual a 1 mais 8, que é igual a 9. Aqui era o mais, viu? Que eu esqueci. Acabei errando aqui. Então, a chave do abismo é a lembrança da iniciação. E o capítulo 9 do Apocalipse é justamente sobre essa chave do abismo. Olha como isso é interessante, essa sincronia, né? Essa possibilidade analógica, essa ponte analógica. E para a gente encerrar, como essa chave do eremita, ela surge nos quatro arcanos menores de número 9, né? Então, cada um dos quatro arcanos menores de número 9 reflete aspectos chaves do eremita. Como? De que forma? 9 de ouros, isolamento produtivo e autossuficiência. O 9 de ouros fala desse isolamento, né, que é produtivo, que é autossuficiente, que é para você melhorar e aperfeiçoar aquilo que você vem trabalhando. 9 de copas, satisfação e sabedoria interna, né? Depois de uma longa experiência, depois de ter aprendido, ter chorado, você agora entende, você agora tem uma satisfação interior, saber ficar a sós consigo mesmo, né? 9 de espada, confronto com as sombras e medos internos. Aí é o mundo interior está em conflito, né? 9 de tão temido 9 de espada. E o 9 de paus, perseverança e resiliência através da experiência acumulada, né? Aquela força, aquela firmeza típica do eremita. Bom, por hoje é só. E aí, se o Matheus tiver alguma dúvida, alguma consideração, eu vou encerrar e vou em seguida colocar no YouTube. Matheus, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Senão eu vou parar a gravação e vou colocar no YouTube. E basicamente é isso, tá bom? É,
Boa noite, né? Primeiramente. Uma pergunta, né, que me veio também muito durante essa palestra, o processo de gnose, né? No caso ali eu achei muito parecido com o processo de adivinhação, né? Aquele momento que você está no meio tipo de uma prática e tem antes do início tem esse processo de gnose e é como se, tipo assim, o próprio Cosmo falasse com você antes, né? Tipo na prática assim. Eu queria saber se o processo de gnose ele entra muito nessa área do eremita, né? Sim, com certeza. E a gnose, ela tá ligada aqui a questão aqui, próxima aqui da Imperatriz, né? Que a gnose, ela é, o que é a gnose, né? A gnose, ela é essa intuição do mecanismo do mundo, né? Então, a experiência mística é com o mago. Aliás, a gnose tem a ver com a sacerdotisa, desculpa, a imperatriz é outra coisa. E a sacerdotisa, que é o 2, e o eremita, eles têm uma relação muito forte, né, analógica muito forte, porque a sacerdotisa, 2, mais 7 vira o 9 eremita, né? Então, essa gnose, quando ela se manifesta no mundo, ela se manifesta na mente do profeta, na mente do iniciado, na mente daquele que se curvou esse mistério, né? Então, sim, com certeza, enquanto a sacerdotisa é a gnose, o eremita é o gnóstico, é aquele portador da gnose, é aquele que recebe e cultiva essa gnose. Então, sim, obviamente, muito acertadamente, sua intuição, o eremita tem a ver com essas gnoses, essas iluminações, né? A experiência mística, ela é inefável, ela não consegue ser dita, mas a gnose, você consegue falar um pouco sobre ela. Por exemplo, Jacob Boehme, aquela cosmovisão que ele tem das forças da natureza, ali é uma gnose, a gnose bohmiana, né? E o Jacob Boehme lembra muito um eremita, né? Ele tinha essa vida meio solitária, meio reflexiva, meio atordoada, mas com muita força interior. Não sei se eu respondi sua pergunta, tem tudo a ver, sim. É isso, viu, Matheus? Ah, sim, Show. muito obrigado. Excelente pergunta. Foi pronto. Então, eu vou encerrar aqui, a gente continua lá conversando no grupo. Muito obrigado pela presença, Matheus, e vou colocar no YouTube, e já já eu coloco o link no grupo. Valeu, galera. Valeu, boa noite, Matheus. Tamo junto.